importante. Vamos falar sobre meta. Meta, Paulo, é uma opção ou é uma obrigação? O que você acha? Bom dia, Wagner, a todos que nos acompanham. Cara, eu vou falar para você, esse tema me interessou muito a hora que você colocou, viu? Porque meta é obrigação, mas e aí o desafio de fazer com que sua equipe bata essa meta, hein? É isso aí, essa questão foi colocada, porque eu falo para você, né? As pessoas, né, os vendedores profissionais de vendas, e não só profissional de venda, né? Porque todo mundo tem meta. Né? Sim. Um pessoal lá do financeiro, ele tem, por exemplo, imagine que ele trabalha no contas a pagar, ou desculpe, o contas a receber. E ele tem que emitir lá os boletos. Tem meta. Ele tem uma quantidade de boleto, ele tem que emitir. Ele chega no final do dia, emitiu todos os boletos? Emitiu? Não. Puxa vida, não fez a obrigação dele. Então, para entender como é essa dinâmica, eu sempre explico o seguinte: primeiro você tem que entender o que é meta, né, Paulo? O que é meta, né? Olha, uma empresa organizada, o que ela faz? Chega no começo do ano, ou no final do ano anterior, ela avalia, faz o seu planejamento e fala assim: olha, esse ano nós temos previsto esses custos de produção, nós temos previsto essas despesas operacionais, temos previsto essas despesas financeiras, nós temos previsto esses investimentos e nós queremos ter uma lucratividade X. Beleza? Então, aquela empresa, ela planejou e aí ela coloca mensalmente as metas para que ela atinja esse objetivo que ela planejou e ela coloca a meta lá. Então, para ela ficar viva, sobreviver e crescer, ela colocou um valor, ela colocou Sim. um objetivo no ano e ela dividiu esse objetivo ao longo dos meses, ou usando sazonalidade, ou usando um escalonamento, ou todos os valores iguais todos os meses, não importa, vai depender do perfil da empresa. E aí, o que ela faz? Ela chama os vendedores, a equipe de vendas, fala: olha, essa aqui é a nossa necessidade do ano. E ela faz uma meta mensal e mostra e apresenta para os vendedores. Os vendedores são divididos lá na quantidade de vendedores, dependendo da situação, dependendo da quantidade, dependendo do nicho que cada um, ela faz lá uma divisão de metas por cada vendedor. Então, o vendedor, ele tem uma obrigação de bater aquela meta, por quê? Porque a empresa precisa daquele valor. Não é mais uma questão de querer. A empresa, para ela sobreviver, ela precisa. E por isso que eu chamo essa meta de meta mínima. A meta que a empresa planejou e que ela apresentou para os vendedores é uma meta mínima. É o mínimo que a empresa precisa para conseguir atingir aquele objetivo que ela traçou no ano. Então, quando o vendedor recebe aquela meta, ele não tem mais opção. Não é assim, se eu bater meta, se eu não bater meta, não, ele não está cumprindo a obrigação dele. Por quê? Porque ele não está fazendo com que a empresa atinja seus objetivos. Então, é por isso que eu costumo dizer que a meta mínima é aquela meta que a empresa definiu para os seus objetivos, e o vendedor tem uma obrigação de bater aquela meta. Inclusive, Paulo, algumas empresas já estão deixando de fazer isso, que é premiar o vendedor quando ele bate a meta. O vendedor, a partir de agora, né, nesse novo conceito, nossa visão da meta, ele está sendo premiado quando ele ultrapassa a meta. Então, e algumas, inclusive, estão reduzindo o valor da comissão quando ele não chega na meta. Então, tem um valor de comissão até a meta, tem um valor de comissão quando bate a meta e tem um valor de comissão quando supera a meta. E aí fica uma coisa justa. Por quê? Se ele não chegou até a meta, a empresa também não conseguiu atingir os seus objetivos. Então, ele não pode receber tudo que ele tinha previsto, porque senão ele está
dando prejuízo para a empresa. A empresa não conseguiu, ele também não conseguiu. Ah, ele conseguiu? Ótimo, então, comissão cheia. Ele ultrapassou, a empresa foi além, a comissão dele também vai além. Então, essa é a grande diferença de você pensar que a meta é uma possibilidade, é uma opção, de você pensar que a meta é uma obrigação. O Wagner, Entendeu aí? Fez sentido aí, Paulo, essa não fez situação? sentido, e me veio aqui na mente, enquanto você falava, a questão dessa obrigação, né? Em que momento que o vendedor, conversando com o seu líder ali, supervisor, gerente, e recebendo essa meta de que ele tem, em que momento ele se sente obrigado a? Em que momento ele olha para aquilo e fala assim, poxa, mas isso é viável, isso é inviável? Como é que se dá essa negociação para ele assumir essa obrigação? Excelente pergunta. Primeiro, o vendedor ele tem que entender isso. O gestor de vendas tem que entender, tem que mostrar para ele, para que ele entenda, da onde veio esse número, né? E essa é a grande mudança de chave. Quando você chega lá e enfia a goela abaixo do vendedor um valor, sem que ele tenha a noção de onde veio esse valor, realmente ele não compra aquela ideia. Ele vai falar assim, ah, isso é muito, isso eu não vou conseguir, isso aí não faz sentido. Ou então ele pode até achar que é fácil. Oh, beleza, tá moleza. E ele vai trabalhar em cima daquilo e conseguindo ou não. Agora, é importante que o gestor de vendas faça isso, ele faça essa conta. Mostre essa conta que eu fiz, né? Mostre como foi feito o planejamento, com base foi feito o planejamento, com que base foi feito o planejamento, e onde chegaram nesses números. Como eles chegaram nesses números. Por quê? Porque aí vai fazer sentido para a equipe de vendas o número que ela precisa atingir. E mais importante também, Paulo, é o seguinte: com certeza alguém que está nos assistindo, ou ao vivo aqui, ou depois no programa gravado, vai falar assim: ah, mas e daí? E se eu não tiver condição? Por exemplo, né? Eu estou dizendo tudo isso, a empresa tem que estar alinhada com o mercado em termos de preço, logicamente. Ela tem que estar o treinamento adequado para o vendedor. Ela tem que ter um produto ou um serviço bom, que seja vendável, né? Aí sim, ela pode cobrar que o vendedor cumpra a sua obrigação de bater a meta. E quando ele não bate a meta, ela tem que fazer uma análise para ver o motivo de não bater a meta. Então, essa sua pergunta é importante por causa disso, porque muitas vezes o grande problema está na gestão de vendas. Os vendedores estão ali porque eles foram jogados ali e são tratados de uma maneira bastante alheia à realidade, né? Eles não participam, né? E a gente falou já várias vezes aqui sobre isso, né? Sobre essa gestão participativa. Tem que fazer sentido, ainda mais se o vendedor é jovem. Os jovens hoje precisam muito desse negócio de fazer sentido, né? De comprar a ideia para que eles consigam ir para cima, para eles consigam vestir a camisa e fazerem parte daquele processo. E Wagner, e a pergunta que não quer calar. E aí, se o vendedor, com essa meta que ele é obrigado a cumprir, ele precisa cumprir, ele não bater a meta, o que a gente faz? Como eu falei, primeiro tem que avaliar o porquê, né? Você não vai chegar assim, olha, você não bateu a meta hoje, tá na rua. Não, tem que avaliar as condições, o porquê, né? Como é que estão os indicadores operacionais desse vendedor, né? Onde ele está falhando. Então, por exemplo, eu tenho um indicador como a prospecção, quantidade de prospecção, eu tenho ticket médio, eu tenho a taxa de conversão. Aliás, né, isso é uma coisa muito importante. Não sei se a gente já falou isso em algum sobre a fórmula da meta, né? A fórmula da meta que é prospecção vezes ticket médio vezes taxa de conversão. Se você deu vamos imaginar assim, você deu uma meta de 100 mil reais para o vendedor. Esses 100 mil reais, ele vai ser a multiplicação da prospecção vezes a taxa de conversão vezes ticket médio. Então, se ele manter o ticket médio fixo e ele manter
a taxa de conversão fixa, porque ele já tem um histórico disso, aonde vai estar o diferencial? Vai estar na prospecção. Então, você quer saber quanto ele tem que prospectar para atingir aquela meta? É só dividir a meta pelo produto do ticket médio vezes a taxa de conversão. Você vai achar quantas prospecções ele tem que fazer. Então, daí você olha e fala assim, puxa vida, você está com um ticket médio bom, você está com uma taxa de conversão boa, onde que você está errando? Puxa, você não está prospectando. Se você prospectar mais, você vai bater a sua meta. Por quê? Porque você tem uma boa taxa de conversão e um bom ticket médio. E o contrário também é realidade. Por exemplo, ele pode estar prospectando bem, mas a taxa de conversão dele está ruim. E aí o que você vai fazer? Vai ver como ele tá, como é que está o discurso dele, como é que está o poder de negociação, como ele está a busca dele para o fechamento e a taxa e o ticket médio é a mesma coisa. Ele está agregando valor ao produto. Ele está vendendo só aquilo, ou ele pode agregar mais valor no pedido. Enfim, então, se o vendedor não está batendo a meta, você primeiro tem que fazer uma análise. Depois, treiná-lo melhor. Agora, eu costumo dizer o seguinte, fez tudo isso, não está performando, infelizmente, como eu sempre falo, e já falamos aqui, não é uma família, é um time. Então, o time não está performando. Você olha quem é que não está performando, depois que você, como gestor, fez tudo o que tinha que fazer, avaliou os indicadores, treinou, acompanhou nas vendas, não está performando? Então, infelizmente, essa pessoa, esse vendedor, esse profissional, não deve fazer parte do seu time, porque ele vai buscar, ele vai trazer a meta para baixo. Sua performance vai cair. Como qualquer time, se tem alguém lá que não está performando bem no time de futebol, o treinador saca e põe na reserva ou até vende. É a mesma coisa, não tem conversa, não dá para fazer diferente. Muito bom, é isso aí. Paulo? Excelente. Com relação à meta, eu sempre falo assim, Paulo, meta se bate desde o início do mês. Né? A gente está falando aqui de futebol, né? Meta se bate desde o início do mês. É como um campeonato, como campeonato brasileiro. Tem time aí que está perdendo o jogo no início, vai chegar lá no fim e vai ficar devendo. Vai ficar faltando ou para escapar do rebaixamento ou para ser campeão. Mas por quê? Porque perdeu o jogo agora no começo. É a mesma coisa. Né? Você não está cumprindo a sua obrigação, de repente, como é que está o seu dia a dia? Você está buscando bater meta diariamente? Ou fica flauteando aí na primeira semana, depois passa a segunda semana, na última semana vira correria, né? Vira aquele desespero. Por quê? Porque não fez o dever de casa, não buscou a meta todos os dias. Meta se bate desde o começo do mês e todo dia a dia de bater meta. Para não chegar no final do mês, está lá em desespero. E isso, às vezes, é motivado até por uma falha na gestão. Oi? Isso é comum com o vendedor, né? Deixar sempre para a última semana. Uma outra tema seria essa história da gestão da rotina do vendedor. Isso é um outro tema que a gente pode marcar aí, por quê? Porque geralmente o que acontece é que os vendedores não têm disciplina, não têm foco, não têm organização. E esse é o maior problema do vendedor moderno. E aí, quando chega no final do mês, vira pânico, né? Vira pânico. Eu gosto de ligar para fazer prospecção com clientes sobre vendas, eu ligo no final do mês. Se o gestor de venda fala assim, Wagner, não dá para a gente conversar porque eu estou desesperado aqui, preciso bater meta. Aí eu falei assim, então é com você mesmo que eu preciso conversar. Porque realmente a situação está como todo mundo, como a maioria das empresas, né? Deixa para trabalhar no final do mês, né? Para correr no final do mês, né? Sim. Mas é isso aí. E você, Paulo, só para a gente terminar, qual que é a sua experiência aí com relação a esse eu acho processo assim, aí na Axeios, por exemplo? A grande variável é sempre o ser humano, né? E lidar com todo esse processo de que a gente tem que ter essa meta, sim, porque é essa meta que justifica toda a operação comercial.
a gente tem que ter essa meta sim, porque essa meta também que vai justificar o interesse dele de continuar. Ele mesmo ficará desmotivado se ele não bater a meta e receber uma remuneração por mérito, né? Esse é o ponto-chave. E eu acho que todo esse processo começa lá atrás, no momento de você recrutar e selecionar a pessoa correta, efetuar uma boa integração, um bom onboarding com um excepcional treinamento e fazer esse acompanhamento, essa gestão. Porque de vendedor mais novo que começou agora na empresa, aquele vendedor há mais tempo na sua empresa, tudo vai de como você fez todo esse processo dele já fazer parte da sua empresa, dessa cultura da venda, da cultura da meta e desse sentimento de obrigatoriedade, né? Desse sentimento de que eu estou comprometido realmente com aquilo que foi estabelecido para a empresa. Quando começa a atingir essa maturidade, você começa a ter os resultados melhores. Os novos vendedores que vão chegar numa empresa onde existe uma estruturação, existe uma cultura, existe toda uma discussão em cima de realmente a meta ser uma obrigação do vendedor que está ali. Então, sem dúvida nenhuma, é um processo simples, exige aí um bom acompanhamento e uma boa estruturação, né? E quando a gente fala em obrigação, o vendedor tem que entender também que é uma obrigação para ele, não só por causa da empresa. Ele precisa pensar o seguinte, ele também tem que se planejar. Falar, olha, esse mês, se eu bater minha meta ou até superar, eu vou ganhar tanto. Se ele não bater a meta, ele vai ganhar menos. E aí ele não vai conseguir atingir os objetivos dele. Ele tem um plano, né, um projeto de vida, e aí ele falou, olha, eu precisava ganhar X. Se eu bater a meta, eu vou ganhar, minha remuneração, minha receita vai ser X. Se eu não bater a meta, vai ser X menos Y. Então, ele já está comprometendo. Então, eu sempre falo para o vendedor, eu falo assim, você também tem que ver uma obrigação para você mesmo. Porque senão você não vai atingir seus objetivos. E aí vai acabar saindo da empresa também. Por quê? Porque não consegue a remuneração que ele precisa, ele vai acabar procurando outra coisa. Então, isso realmente é muito importante. Beleza, Paulo? Mais alguma coisa? Maravilha, é isso aí, Wagner.